Senhores, senhoras, primeiramente, olá a todos, né? Eu sou Gabriel Menezes, professor de Geografia, fazendo uma aulinha aí sobre governos neoliberais, né? Falar um pouquinho sobre essa palavra demoníaca, neoliberalismo, né? Afinal de contas, o que é neoliberalismo, afinal de contas, como é que isso influencia no Brasil? Gente, assim, para a gente começar a nossa aula, tem que falar basicamente do que é neoliberalismo. Quando falo neoliberalismo, tem que lembrar de algumas palavras que são clássicas, tá? Estado mínimo, ou seja, Estado pouco presente na economia, ou melhor, o Estado influenciando pouco as decisões políticas que a economia vai trazer, tudo bem? E geralmente eu falo de concessões do Estado, geralmente em empresas privadas, né? Questão de energia, questão muitas vezes até de educação, questão de transportes, geralmente, né, eu passo a concessão do Estado, ou seja, a posse do Estado dessas empresas e dou isso para a iniciativa privada, transfiro a responsabilidade para a iniciativa privada. Beleza? Vamos lá então, vamos pensar um pouco o que isso significou no Brasil, tá? Primeira coisa, gente, quando eu falo em neoliberalismo no Brasil, eu falo de um momento pós-década de 80. Na verdade, a década de 80 é um momento de crise econômica, um momento de marasmo econômico no Brasil, né? A gente chama inclusive na economia isso, né? De um momento de estagflação, ou seja, né? Estagnação econômica aliada à inflação das mercadorias, tá? Né? Estagflação nesse momento aqui é drástica, né? A minha inflação, por exemplo, chega às vezes a 500% ao ano, né? Quando não mais. Ou seja, significa que um produto cresceu absurdamente de valor ao longo do meu ano, né? Era muito comum até que na década de 80 você tivesse pessoas que iam rapidamente no mercado, sobretudo pessoas, né, de classes sociais inferiores, de pessoas que tivessem menos rendimentos, né, por mês, para poder fazer logo a compra assim que recebesse salário. Então o cara recebeu o salário hoje, ele já ia no mercado para comprar demais, né, para poder fazer o máximo que ele pudesse de estoque em casa, de mercadorias, porque ele sabia que no final do mês aquele produto já tinha crescido muito, né, o seu valor. Em todo caso, né, e vamos lembrar, né, claro que a inflação era de 500%, né, o aumento do produto era de 500%, mas a gente sabe que o aumento do salário não era tanto. Às vezes, por exemplo, se era 500% a inflação, né, o salário era geralmente de 300% ou até menos. Né? O salário não era, o aumento do salário não era compatível com a inflação. Tá? Em todo caso, assim, vamos lá, vamos entender um pouquinho que são os governos neoliberais ali. Tá? Primeiramente, gente, Collor entra no governo, né, e ele fala o seguinte, fala, cara, vamos acabar com essa lógica de Brasil estatal o tempo todo, a gente tem que dinamizar essa economia. Tá? E assim, na década de 80, eu tive um processo muito interessante, que foi exatamente o quê? Foi exatamente esse processo de estatização de empresas que não eram produtivas. Então, por exemplo, tinha algumas empresas que elas não davam produção nenhuma, tá? Que elas não eram lucrativas, e a empresa privada se desinteressa delas. Né? Nós tínhamos algumas empresas privadas no Brasil até então, e aí quando essas empresas se tornam deficitárias, o Estado intervém e compra essas empresas. A lógica é, eu transfiro isso para as mãos do Estado. Né? E aí o que vai acontecer? Bom, o Estado está falido, o Estado está com uma grande dívida externa, o Estado tem problemas sérios em relação à inflação, o Estado, né, tem ao mesmo tempo empresas que não dão lucro, não são produtivas, porque o próprio Estado não tem dinheiro para pagar essas empresas, e aí a lógica é, bom, vamos tentar mudar um pouco como a lógica no Brasil funciona, sobretudo a lógica econômica. Vamos abrir as portas ao mercado externo, vamos começar a liberar a mercadoria externa a entrar no Brasil. Pô, Gabriel, isso é ruim? Depende da forma como você vê. Isso pode ser ruim sim, tá? Por exemplo, empresas automobilísticas, no Brasil não existe nenhuma empresa brasileira de automobilismo atualmente, né? Coisa que já foi diferente. Nós tivemos a Fenemate, tivemos o Gurgel, tivemos, por exemplo, empresas que modificavam carros em São Paulo. Então nós tínhamos uma empresa automobilística. Só que quando você abre as portas ao mercado externo, você gera uma certa diferença de produtividade. Então, no mercado externo tem empresas mais produtivas do que o Brasil. Então, muitas empresas, quando vêm essas mercadorias externas entrando no Brasil, acabam indo à falência, porque não conseguem competir com o preço externo, não conseguem competir com a produtividade da empresa externa. Né? Essa é a grande questão. Beleza, em todo caso, eu faço a abertura ao mercado externo, eu começo a ver mercadorias de fora mais baratas que mercadorias internas. Isso tem um preço bom, porque as mercadorias do Brasil começam a se tornar
mais baratas, né? As empresas, para competir com essas mercadorias externas, começam a baratear a sua produção, começam a baratear os seus produtos, que gera um aumento de competitividade, beleza? Isso é uma lógica que acontece bastante, né? Mas não só isso. Por exemplo, eu faço o chamado plano, tá, de privatizações. A minha lógica, por exemplo, gente, aqui é começar a privatizar empresas que não dão lucro. Foram várias empresas que isso aconteceram, tá, gente? Perdão, foram várias empresas que aconteceram isso. É muito interessante que... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a empresa de siderurgia. A Uzi Minas era uma empresa que dava superávit. Ela dava benefícios e dava dinheiro assim, para o Estado. Tá? Isso acontecia. Só que a Uzi Minas era uma das poucas empresas a fazer isso, né? Por exemplo, a CSN era deficitária. A CSN não dava dinheiro nenhum. A CSN dava prejuízo. Só que assim, o fato de a Uzi Minas dar dinheiro e outras várias darem prejuízo, levava o Estado brasileiro a privatizar todas elas. Uzi Minas, CSN, outras aí, tá? Por exemplo, a Cosipa, em São Paulo. Por exemplo, essas empresas vão ser privatizadas porque a lógica bom, mesmo que uma empresa dê dinheiro e outra não, eu tenho que privatizar aquela que dá dinheiro, porque, né, vamos pensar que o cara que está comprando a empresa é investidor. Você não investe dinheiro em coisa que dá prejuízo. Você não quer isso para a sua vida. Se você está comprando alguma mercadoria, você quer que ela funcione, você quer que ela seja boa. Tá? A empresa é uma mercadoria. Se você vai investir dinheiro numa coisa que vai falir, isso não faz sentido. Então o Estado privatiza a porra de empresas que davam lucro para depois privatizar as empresas que majoritariamente davam prejuízo. Tudo bem? A lógica é essa. E aí você vai ter privatizações de empresas como a Vale, CSN, né? Boa parte da Petrobras também é privatizada, né? Lembrando que a Petrobras é um investimento misto, né? De 50% a 50%. Na verdade, o Estado tem 49%, as empresas privadas têm 51% de controle da Petrobras, tá? Mas em todo caso, a lógica é privatizar. A privatização também, pessoal, segue uma outra lógica, assim, de exterminar ou melhorar, né, duas coisas chamadas, uma de risco país e outra coisa de custo país, né? O risco país, na verdade, gente, é um custo que está ligado ao risco político que o país passa. Então, por exemplo, o Brasil tem menos 10 anos de democracia, tá? Lembrando que Collor, né, e Itamar estão fazendo essa transição aí, estão fazendo essa mudança econômica, e assim, você tem o receio de investidores de investir num país onde não há uma certeza, uma confiança política, tá? Então, o que vai acontecer? A lógica o risco país ainda é um pouco alto, isso não tem muito como mudar. Lembrando que o risco país também está ligado a, por exemplo, a um risco do país não pagar sua dívida externa, coisa que o Brasil tinha muito. Então existe esse risco país forte, tá? Isso afasta investidor. E também tem o custo país alto, ou seja, o custo logístico e produtivo do país, né? Como o Estado é deficitário, as empresas são deficitárias, o custo do país é muito alto. A minha lógica para o investimento externo é que esse risco e esse custo, na verdade, diminuam. E como eu diminuo isso? Né? Vendendo empresas a custo-preço, né? Custo-preço, me desculpa, gente. Não é normal para mim ficar gravando com uma câmera olhando para mim, tá? Eu não estou acostumado. Mas, em todo caso, assim, a lógica é tentar diminuir esse custo de produção, fazendo o quê? A privatização. E para isso, para que as empresas possam comprar, né, no Brasil, elas acabam sendo vendidas a um baixo preço. Coisa que, para alguns, é absurdo, eu concordo em certa parte, né? Mas a única forma de vender era vendendo a baixo preço. Não é à toa que vocês ouvem falar muito aí fora que existe uma lógica de, por exemplo, as empresas no Brasil foram vendidas a preço de banana. Tá? Se em boa parte elas realmente foram, né, por outro lado, não haveria forma de vender uma empresa sem que ela se tornasse muito barata no capital externo, porque elas não eram lucrativas, beleza? É essa a lógica aí, tá? Também para diminuir o risco do custo do país. E aí, gente, Collor começa esse processo, né? Mas Collor, né, realiza o confisco da poupança, tem um governo cheio de problemas políticos e morais, com escândalos, com propinas, né? E acaba sendo, né, tirado do governo, sofre impeachment, né? Itamar entra nesse processo, né? Itamar é vice de Collor, e aí, assim, Itamar estabelece o plano real, né, de acordo com o seu secretário de Fazenda, aliás, o ministro de Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, né? O plano é bem sucedido, né? O plano real é colocado em paridade, tá? Paridade é semelhança, tá? O plano real é colocado em paridade com o dólar e você basicamente consegue controlar a inflação
crescente nesse momento aqui, que é a economia brasileira. A inflação, basicamente, ela cai em menos de um ano. E aí, portanto, o dólar, né, estava sempre na mesma medida que o real. Isso garantia um pouco a segurança da inflação nesse momento aqui. Tá? Na verdade, não só garante a segurança da inflação, mas como também garante uma estabilidade da moeda, tá? Pelo menos por um curto prazo de tempo. E aí o Brasil se torna mais uma vez interessante para o mercado externo. E aí a lógica é, bom, se o mercado externo agora ele consegue me ver numa posição benéfica, se o mercado externo me vê como um país assim investido, agora eu posso estar apto, por exemplo, para receber dinheiro de fora. Seja financiamento, seja também investimentos. A minha lógica é sair de um déficit que eu tenho, né? A minha lógica é sair do prejuízo para ganhar o quê? O lucro. Sair do déficit, sair do problema econômico para ganhar o superávit econômico, beleza? E aí vamos lá, gente, assim, quando isso acontece, o Brasil começa a entrar na lógica neoliberal, ou seja, na lógica onde o Estado intervém bem pouco, né? E começa a ter uma economia mais funcional no sentido lucrativo, no sentido monetário, tá? Isso também vai mudar um pouco a lógica como o Brasil se encontra espacialmente. Você vai ter uma descentralização industrial, ou seja, agora a indústria não vai estar mais concentrada só em um local. Como a indústria está o tempo todo procurando, né, reduzir custos, a indústria privada está reduzindo o custo o tempo todo, ela começa a ir, né, para onde, por exemplo, eu tenho uma lógica de mão de obra mais barata, isenção fiscal ou subsídio ambiental. Começa a ir, por exemplo, aqui, né, para Nordeste, né, começa aí, por exemplo, aí Centro-Oeste e por aí vai, né? Norte, enfim. E aí, gente, né? Essa lógica neoliberal acaba favorecendo o Brasil, né? Durante aí, no início daí, por exemplo, do Itamar, né? Até o fim da FHC, podemos colocar aí mais ou menos 10 anos, a gente consegue sair de um marasmo econômico, né, para o Brasil entrar numa condição produtiva boa para a economia externa, né? Essa entrada de dinheiro, essa entrada de capital no país durante o neoliberalismo vai permitir agora que Lula, e que depois a nossa queridíssima Dilma, entrem na economia do país, entrem na política fazendo investimentos sociais fortes, coisa que vai destacar o governo de Lula e Dilma. Bolsa Família, né? Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, né? Investimentos na condição de consumo da população, na condição de qualificação delas, vai favorecer bastante o desenvolvimento social e o crescimento econômico no Brasil até o ano de 2015, beleza? O problema todo é que, sem querer entrar muito no mérito político, mas em 2015 o Brasil começa a entrar numa crise exatamente pelo modelo de desenvolvimento e consumo brasileiro, né? Desenvolvimento esse pautado sobretudo no crédito e não no aumento da produtividade, né? Essa é a grande questão. Isso aqui é enfatizado, né, ao invés disso. E aí, pessoal, no fim das contas, né, o crédito, como a gente já viu em uma outra aula, ele é limitado, ele tende a gerar problemas se mal administrado. Tudo bem? Gente, eu quero não falar muito para poder não pesar muito a cabeça de vocês. Espero que tenha ficado claro. Beijo.